de algumas características próprias do recurso que são muito importantes. Depois nós vamos ver efeitos, princípios, para deixar na próxima aula, no próximo sábado, o estudo dos recursos em espécie. Tá? Bom, primeira característica muito interessante do recurso é que ele tem a finalidade de impugnar decisões judiciais. Tá? E aí, nós vamos assim, o tempo que nós temos é meio que papum, né? A aula de pós-graduação. Primeira característica de impugnação de decisões judiciais. E aí vocês vão entender porque que o artigo 1001 do CPC diz que os despachos são irrecorríveis. Tem até aqui uma consideração, justamente porque é a aula de pós-graduação. Os despachos são irrecorríveis porque a finalidade do recurso é impugnar a decisão judicial. Os senhores sabem que tem um recurso, os embargos de declaração, que eles têm a finalidade de complementar, de aperfeiçoar a decisão, né? Então, para sanar a obscuridade, contradição. Você imagina um despacho incompreensível, um despacho que você não consegue entender. Despacho meramente ordinatório, não decide nada, mas é incompreensível. Não cabe recurso? Bom, a princípio não, né? Do ponto de vista normativo não, que o despacho ele é irrecorrível. Mas, veja, não se esqueça que nós temos o direito de petição, né? Previsto, assegurado constitucionalmente. Então me parece que aí é como se fosse um recurso, seria um pedido de reconsideração ali desse despacho, mas não cabe recurso, tecnicamente dizendo, de despacho, tá? Porque você impugna a decisão judicial. E tem decisões judiciais que são irrecorríveis, né? Então, o recurso serve para impugnar a decisão judicial, o que não acarreta dizer que toda decisão judicial seja recorrível. Existem decisões que são irrecorríveis, como, por exemplo, imagina uma decisão do plenário do STF. Você vai recorrer para onde? Claro que cabe agravo regimental para o próprio plenário, em algumas hipóteses, ok, mas tem decisões que não cabe recurso, né? Inclusive, esse foi o tema, isso foi um justificativo. Lembra da ação do mensalão? Aquela foro por prerrogativa de função sempre foi bom porque nunca se julgava e você alcançava a prescrição, né, da pretensão punitiva do Estado. Mas quando a maré virou e acabou sendo politicamente, falamos de política aqui mais cedo, mas politicamente conveniente o julgamento desse recurso, o foro prerrogativo de função pode ser um desastre, né? Porque você só tem um julgamento. E aí foi o que aconteceu no mensalão. Uma das tentativas de nulidade do processo do mensalão foi que não tinha recurso cabível, porque já foram julgados teve uma afetação, foi direto para o plenário, o julgamento se deu em plenário. Inclusive alguns deputados, alguns condenados foram para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, dizendo que não seria possível que não tivesse julgamento, a previsão de um recurso. E a conclusão da Corte foi no sentido de que cada ordenamento jurídico é livre para prever o cabimento ou não de recurso. Tá? Então a primeira característica é essa. O recurso tem como finalidade a impugnação de decisões judiciais. Uma segunda característica é que o recurso ele acarreta o prolongamento do processo. Nós veremos adiante os efeitos do recurso. Um dos efeitos do recurso é impedir o trânsito em julgado, né? O que se chama ali de efeito obstativo do recurso. O efeito de obstar o trânsito em julgado. Do ponto de vista terminológico, percebam, recurso. Finalidade do recurso é gerar um novo curso. Recurso. O procedimento já teve o seu curso normal, na instância originária, imagine. E aí vai começar um novo curso do procedimento. Acabamos de ver o procedimento perante o tribunal. Então é isso, o procedimento já começou, se desenvolveu e foi até o final. Sentença. Você perdeu ou não gostou, você vai interpor apelação e vai ter um novo procedimento. Aí recebeu um acordo, perdeu ou não gostou, quer ir para Brasília, recurso especial. Então o recurso ele gera um novo curso, porque ele impede, portanto, o trânsito em julgado. Logo, o recurso gera um prolongamento do processo. Tá? Vamos lá. Uma outra característica importante do recurso, no tempo que nós temos sempre, né, é bom ressaltar isso,
é a voluntariedade. Não existe recurso obrigatório. Aqui tem que ter muito cuidado com duas considerações. Bom, em primeiro lugar, é que vimos ainda agora que os embargos infringentes no Código de 73, eles eram tratados como recurso. E no Código de 2015, o 942 trata de um outro fenômeno, que é a complementação do julgamento não unânime. Em substância, eles são muito parecidos, mas no Código de 73 ele tinha natureza recursal, no Código atual ele não tem, esse instituto não tem natureza recursal. Então, recurso é um instituto, assim como a sentença, o recurso é um instituto que ele depende muito da análise do direito positivo. Então nós temos aí, nós veremos também no princípio, no tempo que nós tivemos aqui, o princípio da taxatividade. O recurso, ele é um instituto previsto em lei, legalidade estrita, e a parte, para manejar o recurso, ela precisa manifestar a vontade. Então esse prolongamento do processo se dá nunca por um ato automático. Por isso que o 942 não é recurso. É algo automático, a complementação do julgamento, mas não é recurso. Porque o recurso ele depende da voluntariedade. Por que eu estou dizendo tudo isso? Falei, recurso como um ato de vontade, característica da voluntariedade. Fiz um paralelo com a complementação que deixou de ser recurso, porque é automático. Então eu quero chamar a atenção dos senhores aqui, porque alguns ainda continuam se referindo como recurso de ofício, lá no 496. O artigo 496, ele trata do reexame necessário. Do reexame necessário. Artigo 496. Em algumas hipóteses, nós temos uma condição de eficácia da decisão. Então, quando a decisão ela é desfavorável à fazenda pública, em alguns casos, não se produz a decisão não produz efeitos automaticamente. Ela precisa de uma confirmação pelo tribunal. 496 é nesse sentido, né? Alguns chamam esse instituto de recurso ex officio. Recurso de ofício. E não existe recurso que seja de ofício. Porque recurso de ofício choca frontalmente com essa ideia de voluntariedade que eu estou dizendo para os senhores. E prepondera o entendimento de que só se chama recurso aquilo que a parte interpõe voluntariamente. Logo, é uma contradição em termos você fazer menção a recurso de ofício. Então, o instituto que nós temos lá no artigo 496, ele é considerado reexame necessário ou um duplo grau obrigatório. Não é recurso, porque ter uma nova análise, ter um duplo grau, um reexame necessário ou obrigatório, não necessariamente decorre da interposição de um recurso. Aliás, a leitura integral do 496 deixa isso muito claro. Veja lá o parágrafo 1º. O que ele está dizendo é que vai subir para o tribunal analisar, mesmo que não tenha interposição de um recurso. Então são coisas distintas. O 496 não é recurso. Tá? Não é um recurso de ofício. O 496 é a análise de decisões pelo tribunal, preenchido o quadro normativo do 496, porque isso é um dado também interessante. Numa análise comparativa do Código de 73 com o Código atual, o Código atual restringiu esse instituto reexame necessário. Porque por duas considerações. E eu vou analisá-las aqui, porque uma delas nos remete ao pronunciamento vinculatório. O 496, ele prevê lá, como eu venho dizendo, reexame necessário quando a Fazenda Pública, resumindo, quando a Fazenda Pública perde. Mas não é sempre que a Fazenda Pública perde. Porque nós temos duas válvulas de escape. Nós temos duas hipóteses que o ordenamento prevê em que o procedimento não vai para o tribunal obrigatoriamente. Ou seja, são duas hipóteses excepcionais, porque o que o 496 prevê é a não eficácia imediata, a não aplicação imediata da decisão.
Por quê? Pela necessidade de ir para o tribunal. Mas no parágrafo 3º e no parágrafo 4º do 496, nós temos duas exceções, pelas quais não se aplicam, portanto, essa regra do 496. Quais são as duas exceções? Parágrafo 3º, uma exceção quantitativa, ou seja, só sobe para o tribunal as condenações que ultrapassarem 1.000 salários mínimos em relação à União, 500 salários mínimos em relação aos estados e aos municípios que sejam capitais dos estados, e 100 salários mínimos nos demais municípios. Ou seja, se for até 1 milhão, vamos resumir aqui, vamos arredondar o salário mínimo para R$1.000, para facilitar o cálculo. Se for até R$1 milhão em face da União, não sobe obrigatoriamente. Até R$500 mil, estados e município capital do estado, não sobe. Até R$100 mil, demais municípios, não sobe. Então nós temos uma limitação quantitativa em relação a esse instituto, que é o da remessa necessária ou do reexame necessário. Além do critério quantitativo, nós temos um critério substancial. Ou seja, se você vencer a primeira barreira, se você não estiver na exceção quantitativa, ainda assim pode ser que você não aplique o instituto. Então, veja, aumentou. Primeiro que no Código 73 já tinha esse limite quantitativo, mas era baixo. Então era fácil transpor. Então subia muito o reexame necessário para o tribunal. Então agora aumentou bastante o muro, aumentou o sarrafo, aumentou o limite quantitativo. E além de aumentar o limite quantitativo, trouxemos um limite substancial, que tem a ver com os pronunciamentos vinculatórios, que nós mencionamos aqui mais cedo. Então, mesmo que ultrapasse o limite quantitativo, o que te faria concluir que aquele procedimento iria para o tribunal pela remessa necessária, mesmo que ultrapasse 1 milhão, 1.000 salários mínimos para a União, 500 salários mínimos para Estado e município, capital de Estado, 100 salários mínimos para os demais municípios, mesmo que ultrapasse, se o fundamento for um pronunciamento vinculatório, parágrafo 4º do artigo 496, mesmo assim não sobe. Olha como é que o pronunciamento vinculatório repercute em várias passagens no procedimento, né? Então, uma condenação da União a pagar 5 milhões de reais. A princípio vai para o reexame necessário. Mas não vai ter reexame necessário se o fundamento for um RESP repetitivo, por exemplo. For uma súmula vinculante. Por que não vai subir? Porque vai estar vinculado à instância superior. Do mesmo jeito que o juiz julgou porque estava vinculado, também está vinculado o tribunal. Então não precisa, você dispensa, portanto, a aplicação do pronunciamento vinculatório. Bom, então falamos aí dessa característica da voluntariedade. E uma outra característica importante, nem característica, vamos passar para um outro tópico, resultado. Quais são os resultados possíveis do recurso? O recurso ele gera o esclarecimento, a integração, a reforma ou a invalidação da decisão judicial impugnada. São 4 resultados possíveis: esclarecimento, integração, reforma e invalidação. Os 2 primeiros resultados, esclarecimento e integração, são a finalidade dos embargos de declaração, um aperfeiçoamento da decisão impugnada. Nós falaremos no próximo encontro sobre os embargos de declaração. Agora, e já adianto, os embargos de declaração eles são totalmente excepcionais, né? Eles excepcionam a questão do prazo, a finalidade, o procedimento de julgamento, então eles são todos excepcionais. Tanto que ele tem a finalidade, são 4 resultados possíveis, 2 são dos embargos e os outros 2 de todos os recursos. Quais são os outros 2 resultados possíveis? A reforma e a invalidação. O que é a reforma? A reforma se dá quando há um erro
na visão do recorrente, né? Quando o recorrente pretende o reconhecimento de um erro no julgamento, chamado error in iudicando. Está no material disponível aí para vocês, mas não me custa colocar aqui rapidamente, error in iudicando. Então, quando você alega que houve um erro no julgamento, a hipótese é, naturalmente, de você pedir a reforma. Agora, a invalidação, quando você pede a nulificação, a cassação da decisão, você alega um erro no procedimento. Error in procedendo. Então, nós temos o erro in iudicando, erro no julgamento, e o error in procedendo, erro no procedimento, como hipóteses possíveis de alcançar ou a reforma, erro in iudicando, ou a invalidação da decisão, error in procedendo. Tá certo? Essas são as características e os resultados possíveis dos